Olá pessoal e bem-vindos ao Corporate Academy Podcast. Eu sou o Marcos. E eu sou a Joyce. E a gente está aqui para te ajudar, né, a terminar sua carreira e quem sabe a vida pessoal também. Isso aí. No nosso podcast a gente mergulha de cabeça em livros e ideias que podem te dar aquela vantagem na vida. É isso aí. No episódio de hoje a gente vai falar sobre como fazer amigos e influenciar pessoas do Dale Carnegie. Mais de 10 milhões de cópias vendidas traduzido para 36 idiomas, uau! Esse livro é um clássico absoluto, né? E o mais legal é que os princípios que ele apresenta são atemporais. Dá para aplicar em qualquer área da vida. Verdade. Seja no trabalho em casa, com os amigos. Vale a pena conferir. Aliás, já que estamos falando disso, não esquece de curtir e compartilhar o podcast com seus amigos e colegas. Boa, Joyce. Quem sabe eles também não se beneficiam dessas dicas, né? Então vamos começar nosso mergulho. A primeira parte que a gente vai explorar é sobre a importância de entender as pessoas em vez de sair julgando por aí. E para ilustrar isso, o Dale Carnegie usa um exemplo, digamos, tanto quanto extremo. O caso do Tugan Crowley, gangster famoso de Nova York. Ah, o Tugan Crowley. Esse cara é o terror da cidade dos anos 30, né? Até que um dia a polícia encurralou ele no apartamento da namorada. Imagina a cena. 150 policiais metralhadoras, a rua lotada de gente assistindo. Teve tiroteio, gás lacrimogêneo, foi uma confusão daquelas. Parecia filme de ação. E sabe o que o Crowley disse quando foi preso? O quê? É o que eu ganho por me defender. Dá pra acreditar. Ele não admitia culpa nenhuma. E o Dale Carnegie usa essa história para mostrar como é comum as pessoas se recusarem a reconhecer seus erros. É verdade. E isso vale para todo mundo, não só para criminosos. Quantas vezes a gente não vê gente culpando o mundo inteiro pelos seus problemas? Pois é. É muito mais fácil apontar um dedo do que assumir a responsabilidade, né? É por isso que o Dale Carnegie enfatiza a importância da gente entender as motivações das pessoas antes de criticá-las. Criticar é como soltar pombos. Eles sempre voltam pra casa. Verdade. A gente precisa se esforçar pra entender o ponto de vista do outro, se colocar no lugar dele. E para ilustrar isso, ele usa um exemplo histórico fascinante. Abraham Lincoln. Olha só. Imagina só. Depois da Batalha de Gettysburg, o General Meade deixou o exército confederado escapar. Nossa. Era chance de ouro para acabar com a guerra civil, mas ele hesitou e deixou a oportunidade de passar. Que pena. O Lincoln, claro, ficou furioso. Poxa, que não ficaria. Era uma chance única de acabar com a guerra de uma vez por todas. Exato. E o Lincoln até escreveu uma carta para o Meade criticando a incompetência dele. Mas em vez de enviar, ele guardou a carta na gaveta. Ele sabia que criticar o Meade não ia levar a lugar nenhum. No fundo, ele entendeu que a crítica, em vez de gerar mudança, ia criar ressentimento. Verdade. O Lincoln, com toda a sua sabedoria, preferiu o caminho da compreensão. É como diz o ditado. Antes de criticar, procura entender, né? O Lincoln, mesmo diante de um erro tão grave, escolheu a empatia em vez da crítica. E essa é uma lição valiosa para todos nós, né? Com certeza. A gente pode se inspirar no exemplo do Lincoln e se perguntar o que o Lincoln faria. Será que ele sairia distribuindo broncas, porém? Ou será que ele tentaria entender as motivações, as dificuldades, os medos das pessoas? Afinal, entender o outro é o primeiro passo para construir um relacionamento mais positivo e produtivo. E é justamente essa a essência do primeiro princípio do Dale Carnegie. Não critique, não condene, procure entender. É um princípio simples, mas que pode fazer uma diferença enorme na forma como a gente se relaciona com as pessoas. Então, da próxima vez que você se pegar prestes a criticar alguém, pare, respire fundo e tente entender o ponto de vista da outra pessoa. Você pode se surpreender com o resultado. Perfeito. É isso aí. E você já passou por alguma situação em que preferiu entender em vez de criticar? Compartilha com a gente nos comentários. Boa! E aí, preparados para desvendar a arte da persuasão com Dale Carnegie? Pode apostar que sim. Essa é uma das partes mais fascinantes do livro, né? Afinal, quem nunca quis ter o poder de convencer alguém a fazer o que você quer? Mas calma, não tô falando de manipulação, ok? Tô falando de entender o que a outra pessoa deseja e mostrar como seus objetivos podem ajudá-la a alcançar o que ela quer. Exatamente. É como um jogo de xadrez, você precisa pensar alguns passos à frente, entender as motivações do outro jogador para conseguir o que você quer. E para ilustrar isso, o Dale Carnegie conta uma história incrível sobre a vez em que ele teve que negociar um aumento absurdo no aluguel de um salão de baile. Ele já tinha alugado o salão para uma série de palestras, vendido ingressos, feito propaganda, e de repente o gerente triplica o preço. Nossa, que situação. Imagine o prejuízo que ele teria se não conseguisse reverter essa decisão. Pois é. E em vez de entrar na sala do gerente esbravejando e ameaçando, o Dale Carnegie respirou fundo e decidiu apelar para o interesse do gerente.
Ele mostrou que ao aumentar o aluguel para as palestras, ele estaria perdendo a oportunidade de alugar o salão para eventos mais lucrativos, como bailes e conversões. Ele focou no benefício do gerente e não no seu próprio problema genial. E adivinha, deu certo. O gerente voltou atrás na decisão e manteve o preço original do aluguel. Legal. O Carnegie saiu vitorioso sem precisar entrar em nenhuma discussão acalorada. Essa história ilustra perfeitamente um dos princípios mais importantes de Carnegie. Desperte na outra pessoa um forte desejo. Em vez de focar no que você quer, mostre a outra pessoa como seus objetivos podem ajudá-la a alcançar o que ela quer. E essa história lembra de outra também, do livro sobre um vendedor que conseguiu fechar um negócio com um executivo super ocupado que o ignorava completamente. E como ele conseguiu essa proeza? Simples. Ele descobriu que o executivo era apaixonado por um grupo chamado Hotel Greeters of America e usou isso a seu favor. Ele encontrou um ponto em comum, algo que realmente interessava ao executivo e usou isso para iniciar uma conversa? Exatamente. A partir daí, o vendedor conseguiu apresentar seu produto e fechar o negócio. Olha só. Ele transformou um obstáculo em uma oportunidade usando a inteligência e a persuasão. Essa é a chave. Encontre um ponto de conexão, algo que gere interesse genuíno na outra pessoa e use isso como trampolim para apresentar suas ideias. É como construir uma ponte entre você e a pessoa com quem você quer se conectar. E isso vale para qualquer situação, não é? Desde uma negociação importante até convencer seu filho a comer brócolis. Com certeza. Lembra da história do pai que transformou a hora da refeição em um jogo? Sim. Ele descobriu que seu filho queria ser forte para enfrentar um garoto mais velho e usou isso como motivação para que ele comesse alimentos saudáveis. Genial. O pai entendeu o desejo do filho e o alinhou com seu objetivo. Uma estratégia brilhante que qualquer pai ou mãe pode usar, né? O Dale Carnegie realmente nos ensina a pensar fora da caixa e encontrar soluções criativas para os desafios da comunicação. E por falar em pais e filhos, ele destaca uma frase poderosa de Charles Schwab. Seja sincero na aprovação e pródigo no elogio. Essa frase é ouro puro e se aplica não só na educação dos filhos, mas em qualquer relacionamento. No trabalho com amigos, com a família. Reconhecer os pontos fortes, as conquistas e os talentos das pessoas é essencial para criar um ambiente positivo e motivador. Exatamente. Elogie, reconheça, celebre as vitórias das pessoas ao seu redor. Isso faz toda a diferença. E já que estamos falando de reconhecer o valor do outro, que tal a gente falar sobre a importância de ser um bom ouvinte? Essa é fundamental. Dale Carnegie dedica um capítulo inteiro à arte de ouvir com atenção. E ele ressalta que ser um bom ouvinte não significa apenas ficar em silêncio enquanto o outro fala. É preciso se envolver ativamente na conversa, demonstrar interesse genuíno pelo que está sendo dito. É ouvir com a mente e com o coração. Mostrar que você está realmente presente, absorvendo cada palavra. E você sabia que o próprio Dale Carnegie, no início da sua carreira, era um verdadeiro papagaio. Ele só queria falar sobre si mesmo. Mas ele percebeu que essa atitude não o levava a lugar nenhum, né? As pessoas não se conectavam com ele de verdade. Exato. Ele entendeu que as pessoas se sentem muito mais à vontade e conectadas quando você demonstra interesse genuíno por elas. Foi aí que ele começou a praticar a arte de ouvir com atenção e isso transformou completamente a sua vida. Ele passou a ser visto como um conselheiro, um amigo, alguém em quem as pessoas podiam confiar. E essa habilidade de ouvir com atenção é essencial para construir relacionamentos sólidos, tanto na vida pessoal quanto profissional. Afinal, quem não gosta de se sentir ouvido e compreendido? Verdade. Ouvir com atenção é um presente que podemos dar uns aos outros, né? É mostrar que nos importamos, que valorizamos a outra pessoa. Isso aí. E com essa dica valiosa, a gente encerra a segunda parte da nossa imersão em como fazer amigos e influenciar pessoas. Mas calma, ainda tem muito mais. Na próxima parte, vamos explorar os segredos de Dale Carnegie para lidar com críticas, erros e situações delicadas. Fique ligado para descobrir como transformar conflitos em oportunidades de crescimento. E aí, pessoal, prontos para a última parte da nossa imersão em como fazer amigos e influenciar pessoas? Hoje vamos mergulhar em um dos temas mais desafiadores da comunicação, como lidar com críticas, erros e todas aquelas situações delicadas que a gente enfrenta no dia a dia. É verdade, e para começar, o Dale Carnegie nos apresenta um princípio fundamental. Você não pode vencer uma discussão, tentar provar que você está certo a qualquer custo. Além de ser cansativo, geralmente leva a frustração, ressentimentos e desgasta os relacionamentos. Exato. É como diz o ditado, às vezes é melhor estar em paz do que estar certo. E para ilustrar isso, Carnegie usa um exemplo bem humorado. A história de um homem que morreu certo, mas continuou tão morto quanto se estivesse errado. No fim das contas, de que adianta ter razão se você perde a paz e os amigos no processo. É como tentar apagar um incêndio com gasolina.
Só piora a situação. O Dale Carnegie ensina que mesmo que você esteja certo, tentar convencer alguém na marra só vai fazer com que a pessoa se feche ainda mais para o seu ponto de vista. Verdade. E aí ele apresenta um princípio que pode mudar completamente a forma como a gente lida com discordâncias. Respeite a opinião alheia. Nunca diga você está errado. Pense bem. Quantas vezes a gente já se sentiu ofendido quando alguém nos diz que estamos errados? É como se a pessoa estivesse invalidando completamente a nossa experiência, a nossa visão de mundo. E, em vez de partir para o confronto, o Dale Carnegie nos convida a adotar uma postura de respeito e empatia. Ele nos ensina a reconhecer que cada pessoa tem a sua própria perspectiva, a sua própria história de vida, e que muitas vezes o que parece um erro para nós pode ser perfeitamente justificável do ponto de vista do outro. Exatamente. E se a gente errar, o que a gente faz? O Dale Carnegie tem um conselho. Se errar, reconheça o erro imediatamente e com ênfase. Pode parecer difícil, mas assumir nossos erros é a atitude mais sábia e honesta que a gente pode ter. E quando a gente admite que errou outra pessoa, fica mais propensa a perdoar, a entender e até a reconhecer os seus próprios erros. A conversa pode fluir de formas construtivas, sem acusações ou ressentimentos. É como se a gente desarmasse a outra pessoa. Ela percebe que a gente não está tentando se defender ou justificar nossos erros, mas sim assumir a responsabilidade por eles. E essa atitude abre espaço para o diálogo e a compreensão. E já que estamos falando em construir pontes, o Dale Carnegie apresenta um princípio que é como um bálsamo para qualquer relacionamento. Comece com um elogio e uma apreciação sincera. Quem não gosta de receber um elogio sincero não é mesmo. E o Carnegie nos ensina a fazer isso com genuinidade, reconhecendo os pontos fortes e as qualidades das pessoas. Até as pessoas mais difíceis e ranzinzas se derretem diante de um elogio sincero. É verdade. E depois de criar esse clima positivo, a gente pode, com delicadeza, apontar os erros ou as áreas que precisam ser melhoradas. Mas cuidado. O Dale Carnegie nos alerta para fazer isso de forma indireta, sem apontar o dedo ou humilhar a pessoa. É como diz o ditado. Fale com boca cheia de mel. A crítica, quando feita com gentileza e empatia, é muito mais fácil de ser engolida. E para finalizar essa parte, o Dale Carnegie tem um último princípio que para mim é revolucionário. Faça perguntas em vez de dar ordens. Em vez de impor a nossa vontade, a gente convida a pessoa a participar da solução. É como se a gente dissesse: ei, eu valorizo a sua opinião, a sua experiência. Vamos pensar juntos em como resolver essa situação. E quando a gente dá essa abertura, a pessoa se sente valorizada, respeitada e muito mais propensa a colaborar. Ela se torna parte da solução e não o problema. Perfeito. E com essa dica valiosa, chegamos ao fim da nossa imersão em como fazer amigos e influenciar pessoas, de Dale Carnegie. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa conversa e que se sintam inspirados a colocar em prática os ensinamentos desse clássico da comunicação e das relações humanas. Lembrando que os princípios de Dale Carnegie são ferramentas poderosas para construir relacionamentos mais fortes, mais autênticos e mais significativos. Então já sabe. Curte, compartilhe, manda pros amigos, coloque em prática. Bora construir um mundo mais humano e conectado. Até a próxima, pessoal.